Seja bem-vindo ao nosso devocional diário e hoje eu quero falar de um tema sobre o valor das provações. O que Deus está tentando te ensinar, talvez com esse deserto, com essa tribulação. E eu quero que você já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, porque aqui todos os dias tem um vídeo especialmente para você. E antes de a gente começar o nosso devocional, eu quero pedir ao Senhor para Ele tocar no teu coração, para que você tenha um coração ensinável, para que você tenha os olhos abertos espiritualmente. Então, Pai, eu peço que o Senhor toque o coração dessa mulher, que o Senhor abra os olhos espirituais dela, que ela enxergue além da dor, além da circunstância, além dos problemas, das tribulações, Pai. Toca o coração dela, Pai, que esse aqui não seja mais um vídeo, mas seja um momento com o Senhor, seja uma revelação do Senhor, que o Senhor fale com ela e que ela consiga, assim, Pai, perceber aquilo que o Senhor está ensinando neste processo, neste momento, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em nome de Jesus, amém, minha amada. Existem algumas perguntas assim que são difíceis a gente fazer, né? E eu já fiz muito essa pergunta, confesso para vocês. Por que comigo, Senhor? Por que o Senhor permite alguns processos? Por que o Senhor permitiu comigo? Por que aconteceu comigo? Ninguém gosta de passar deserto, ninguém gosta de passar tribulação, de esperar, de sofrer. Mas hoje eu quero trazer aqui esse Salmo 119, que a gente está fazendo aqui a leitura, as revelações que eu tive aqui, que eu escrevi na minha Bíblia, eu quero trazer para vocês. Eu quero te dizer que muitas vezes a nossa primeira reação quando a gente está num deserto é de que é ataque do inimigo, né? Mas aqui o Salmo de hoje ele vai nos mostrar uma verdade bem profunda e que às vezes é difícil de a gente entender, porque a gente sempre acha, o inimigo se levantou. Nem toda dor é destruição, nem toda prova é punição, e nem todo deserto que a gente passar vai ser abandono de Deus, tá? Muitos processos que Deus permite é porque Ele ama seus filhos, é para corrigir, é para atingir situações que Deus se desagrada, vamos dizer assim, que a gente acaba desagradando ao Senhor, né? Quando eu estava ali no deserto, bem no início, eu falei, Senhor do céu, me perdoa, que eu seja obediente, que eu não me perca, eu só não quero perder o meu coração. Então, aqui nisso que eu vou ler para vocês, aqui nesse salmo, o salmista chega a fazer, né, uma declaração que pode ser que pareça estranho quando a gente não entende isso. Porque ele diz, né, o sofrimento foi bom para mim. Como alguém pode dizer isso? Eu vou confessar que no meio da minha tribulação eu não consegui dizer isso. Eu só dizia assim, Senhor, eu sei que tudo coopera para o bem, eu sei que o Senhor usa tudo, eu sei que o Senhor tem capacidade, o Senhor me cuida. Então, hoje eu quero te levar a entender isso, porque quando eu entendi isso, o deserto ficou mais leve, ele acabou mais rápido, eu me dediquei mais, eu obedeci mais, eu busquei mais o Senhor. Então hoje eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente continuar a leitura do Salmo 119, do versículo 65 ao 72, onde eu botei o tema assim, o valor das provações. E diz assim, ó, muitas coisas boas me tens feito, Senhor, como prometeste. Ensina-me bom senso e dá-me conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Então, o 67 eu até junto com o 71, tá, gente? Então, antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo tua palavra de perto. Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina-me teus decretos. Os arrogantes mentem ao meu respeito, mas eu obedeço às tuas ordens de todo o coração. Ou seja, uma posição, uma decisão. O coração deles é tolo e insensível, mas eu tenho prazer em tua lei. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. Aí eu botei deserto, aproxima, corrige, ensina, restaura, dá provisão. 72. Tua lei é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. Então, como é valioso, né? Então, eu quero começar já dizendo para você aqui nesse salmo, né, sobre as provações do Senhor. Peça a Deus bom senso e não apenas respostas. E bom senso é para
tudo. Porque quando aqui o salmista começa, ensina-me o bom senso, me dá conhecimento, é você dizer para o Senhor, é não só pedir uma solução, mas é dizer para o Senhor, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso do teu discernimento, eu quero obedecer, eu quero estar mais próximo do Senhor. Então, não é pedir uma solução para aquilo que está me afligindo, mas é dizer, eu estou aqui, eu me submeto ao Senhor. Então, uma das orações mais maduras, eu acredito que inclui isso. É pedir para o Senhor te mostrar, é pedir para o Senhor te ensinar. Então, quando Deus ele muda uma situação, um pouquinho, vamos dizer assim, é porque a gente aprendeu pouco. Então, eu sempre falava assim, Senhor, acelera o meu aprendizado, me diz o que eu tenho que aprender, me mostra. Eu ainda dizia, esfrega na minha cara, eu vou acelerar esse tempo. Eu sei que eu preciso aprender, eu sei que o Senhor precisa me curar, me transformar, enfim, essa questão interna, né? Preciso liberar perdão, preciso sair do pecado, preciso me arrepender, então só acelera. Porque existem lições que a gente só vai aprender no deserto. Então, se o deserto é inevitável, serve para Deus nos ensinar, então se você está atravessando um deserto, apenas aceite, não viver nele, mas aceite que você vai passar para aquilo, peça para Deus para acelerar, se dedique em pregação, assistir culto, leitura da palavra, jejum, oração, intimidade com o Pai. Porque assim, quando a gente tá no deserto, eu vou confessar pra vocês, tá? Eu tinha bem menos distração do que eu tenho hoje. Então, quando a gente tá no deserto, as distrações diminuem, a gente aprende a ter dependência do Senhor, a gente entrega mais momentos de oração pro Senhor, a gente confia mais porque a gente não tem a possibilidade, a gente tá no deserto, a gente não vê nem saída. A nossa humildade acaba sendo elevada porque o orgulho é quebrado. Então eu vou dizer para vocês que o problema não é passar pelo deserto, o problema é passar pelo deserto sem aprender nada. O deserto, se você permitir, ele vai te ensinar muito. E a gente entender no nosso coração que Deus, ele corrige quem ele ama. Né? Aqui o Salmo diz, né? Tu és bom e fazes somente o bem, ensina-me os teus decretos. Então entender que o Senhor me ama e que ele quer a minha correção, né? Ele quer a minha intimidade, ele quer que eu viva e não que eu sobreviva mais, ele quer me tirar das trevas e o Senhor é bom. E quem corrige ama, porque eu corrijo a minha filha porque eu amo, apesar de às vezes eu não corrigir 100% do jeito certo, mas o Senhor sabe corrigir. E até em Hebreus, a Bíblia diz em Hebreus 12:6, pois o Senhor disciplina quem ama. Então, entenda que Deus é um pai amoroso, ele quer corrigir os seus filhos, não para destruir. Então, muito deserto, quando eu descobri que o deserto que eu passei, Deus permitiu, consequência das minhas escolhas, necessidade de eu ser corrigida. Então, o que eu tenho que entender? Que o comportamento dos outros não vai definir o meu e que eu passar pelo deserto não é lugar de eu ficar para sempre. Então, aqui até o versículo 69 ele diz, né, que os arrogantes mentem a meu respeito, mas eu obedeço às tuas ordens. Então, é uma decisão, não importa o que os outros façam, não importa se eu no deserto eu sou humilhada perante os outros me apontam, falam mal de mim. Enfim, esse deserto pode ser no casamento, em finanças, no trabalho, em amizades, em exposição, enfim. Todo deserto traz uma lição importante. O comportamento dos outros, ele não pode determinar a nossa obediência, tá? Ah, mas é porque tu não sabe, o fulano me machucou, me traiu. Não importa. É uma decisão eu andar com o Senhor. Eu tenho que confessar para ele, dizer, Senhor, tá difícil. Aquela pessoa fez tal coisa. Olha, eu fiquei ofendida, eu fiquei chateada. Mas a minha aliança é com o Senhor. Eu não vou te desobedecer. Então, apesar de o deserto nos ensinar, nos corrigir, e muito é proporcionado por Deus e permitido por Deus, ele não é lugar para morar. Né? Até porque o 71, como eu falei aqui, junto com o 67, ele diz, né, o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos seus decretos. E eu confesso que quando eu estava no deserto, foi os momentos que eu mais me aproximei do Senhor, mais tive a leitura da palavra, mais a entrega, mais a busca, propósito. Por mais que hoje, às vezes eu tento ficar permanecendo ali no Senhor, às vezes passa 1, 2 dias, opa, não fiz o devocional direito, não fiz o propósito de oração, não fiz...
Então, assim, deserto é lugar de passagem, mas assim, depois que a gente passa, a gente não tem saudade do deserto, mas a gente se sente amada pela transformação, pela dependência, pela intimidade, pela provisão, pelos milagres. Então, assim, ó, gente, é maravilhoso. Eu sempre digo para o Senhor assim, esses dias eu estava orando e falei, Senhor, não tenho saudade do deserto, mas assim, tenho saudade daquele amor que eu senti lá. E eu falei para ele, eu quero resgatar isso. Então, o que eu quero te trazer hoje aqui é que nessas provações, o que vale, que tem muito valor, que está aqui na palavra, é a palavra de Deus. Ela é muito mais do que qualquer riqueza. Gisele, como que tu saiu, né, do deserto? Lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, indagando o Senhor na palavra de Deus, declarando a palavra dele sem sentir, orando, sabe? Pedindo para o Senhor qual é o foco que eu tenho que ter, cuidar qual era o foco que eu estava tendo, né? Porque quando a gente está no deserto, a gente também fica aflito, e aí a gente quer atirar para tudo quanto é lado, né? Que seja assim uma salvação do nosso casamento, a salvação da nossa vida financeira, a salvação da nossa saúde. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? A gente pode estar passando por um vale, por um deserto, mas a gente não pode perder o foco. Então eu sempre digo, por isso que a gente tem que ter consciência daquilo que o cristão tem que fazer, e ele faz sem sentir. Ai, Gisele, eu tô num deserto, tô num desânimo. Ok, mas levanta, vai orar, busca o Senhor, faz o que tem que ser feito. O deserto não é um lugar ou sinal de abandono do Senhor, mas sim, eu creio naquilo que eu passei, né? Que é um lugar de treinamento, de provisão. Talvez a provisão não vai ser para sobrar, mas vai ser para sustentar, para fazer passar aquele momento. Talvez no deserto o seu marido vai começar a se transformar, talvez não vai ser aquele marido que você planejou, mas quando sair desse deserto, você vai olhar para trás e vai dizer, lá atrás ele já estava sendo forjado, já estava sendo formado. Então eu quero te pedir, fazer uma oração por você que está passando o deserto, que você entenda, que você aceite não para morar, mas de que você vai passar, de que Deus é com você. Quero orar pela sua vida, então curte esse vídeo, se inscreve no canal para o YouTube entregar para mais pessoas. Coloca aqui embaixo nos comentários qual é o deserto que você está passando. Eu gosto de ler, eu gosto de orar, eu apresento ao Senhor, eu respondo, né? Quando possível, dependendo da quantidade de comentários, mas agora eu quero interceder pela tua vida, para você que está passando pelo deserto, dizer que é possível passar, que não é lugar de morar. Eu quero pedir para o Senhor agora, Pai, abra os olhos espirituais dela, dê discernimento, Pai, dê direção, dê ânimo, Pai, dê direção, Pai. E que ela saiba que o deserto não é lugar de morada, Pai. Dê amigos para ela, para tirar ela desse deserto, Pai. Dê ensinamento, dê sabedoria do alto, abre as tuas portas, Pai, corrige, quebra orgulho, gera nela humildade, Pai, mansidão, Pai. Que ela gere no meio desse deserto os frutos do Teu Espírito, que ela seja cheia do Teu Espírito Santo, meu Pai, para que ela continue confiando no teu amor e que no final disso tudo, Pai, eu quero declarar que a vida dela, Pai, vai ser livre de murmuração, vai ser livre de desânimo, de rebeldia, e sim, a vida dela vai ser um testemunho, porque ela vai testemunhar e transbordar para a vida de outras pessoas, porque ela vai mostrar que no deserto o Senhor dá direção, o Senhor dá provisão, o Senhor dá amor, o Senhor faz milagres, o Senhor continua trabalhando em cada detalhe, que o Senhor não é pego de surpresa. Em nome de Jesus, amém. Minha amada, se essa palavra falou contigo, então escreva aqui embaixo, Senhor, ensina-me durante o processo, ensina-me durante o deserto. Novamente eu quero te pedir, escreve aqui embaixo qual é o teu deserto, o que você está passando aí. E eu peço em nome de Jesus para você aprender a passar por esse deserto e ser transformado. E se você quer aprender a ouvir a voz de Deus no momento do deserto, aprender a orar quando está passando pelo deserto, eu quero te fazer um convite para você fazer parte da Academia de Oração. É uma jornada incrível. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link. Então venha aprender a ativar dentro de você esse poder da oração e ter intimidade com o Pai. Até o próximo vídeo.